Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, começando a semana. Olha, eu quero desejar a você as maiores e melhores bênçãos de Deus, né? Que Deus toque teu coração com paz, com serenidade, diante dos desafios, das lutas, das batalhas que possivelmente nós tenhamos que enfrentar essa semana. Eu tenho certeza, né, de que todos nós queremos começar esta semana com a expectativa de que nenhuma tempestade, né, virá sobre as nossas vidas. Nossos planos, nossos sonhos, família, saúde, finanças, não é assim? Mas a gente sabe, né? Jesus mesmo disse que nesse mundo nós teríamos aflições. A vida em si é uma jornada com altos e baixos, né? E a verdade é que, querendo ou não, desejando ou não, em algum momento todos nós, né, vamos encontrar assim, uma dessas três fases. Ou estamos a caminho de uma tempestade, ou estamos saindo de uma, ou estamos bem no meio dela, né? E diante desta realidade, tem um desafio, haverá sempre um desafio, é de que quando as tempestades da vida chegam com força, né, que nós tenhamos cuidado, porque a nossa primeira reação é buscar ajuda em pessoas ou em coisas que não podem solucionar, não podem nos salvar, né? Isso é grave. A turbulência desta vida, né, como uma tempestade, na verdade é uma metáfora, né, para as dificuldades, os problemas, as adversidades que todos nós enfrentamos. Elas são inevitáveis e imprevisíveis, né? Mas eu entendo que Deus usa essas tempestades, né, que eu estou metaforizando, como oportunidades pedagógicas, né? Para quê? Para que nós cresçamos, para que nós tenhamos crescimento espiritual. E ele revela muitas vezes a nossa fragilidade humana, né? Ele contrasta isso, né? E também demonstra o poder dele, o poder divino, para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus, né? E mostrar que só ele pode acalmar as tempestades externas, né, quanto às tempestades internas do nosso coração. O Senhor Jesus, ele afirmou lá em João 14, que ele nos deixava a sua paz, uma paz que transcende todo o entendimento. Por quê? Porque muitas e muitas vezes nós vamos poder desfrutar dessa gloriosa paz no meio de tempestades severas, né? E o mundo não compreende isso, né? Então, embora nós possamos desfrutar desta paz, a vida com Jesus não é um passeio no mar de lancha, né? No meio de águas calmas, não. A própria Bíblia, né, nos mostra que os discípulos, mesmo andando ao lado de Jesus, enfrentaram ventos fortes, né? Ondas grandiosas pareciam que iam virar o barco, né? Assim somos nós, né? Enfrentamos crises na família, apertos financeiros, problemas de saúde, de lutas, né? Que ninguém vê, mas a grande notícia é que mesmo quando o mar está agitado, Jesus continua no controle de tudo. Tem um pastor, irmão, amigo, né? Que usa essa frase como jargão dele, né? Se Jesus está no barco, tudo vai muito bem, né? É verdade. Então pode parecer estranho, mas os discípulos só entraram naquele barco porque Jesus mandou. Às vezes a tempestade, né, nos pega de surpresa, como não pegou a eles que estavam naquele barco porque eles desobedeceram. Não, eles obedeceram a Jesus. Mas
justamente porque estavam obedecendo, e isso pode, em determinado momento, ser objeto, né, de incredulidade em nossos corações. Nós temos que cuidar muito bem disso, se não discernirmos bem esse detalhe, né? Se você está enfrentando uma luta por obedecer, saiba que Deus é o controle. Deus, ele não nos leva a nenhum final de destruição, né? Mas ele nos leva sempre a um final de vitória, né? Então, se você está enfrentando uma luta hoje, pensa que Deus te abandonou, né? Ou que você tenha feito algo errado. Muitas vezes a tempestade faz parte do caminho que Deus traçou para fortalecer a tua fé, te ensinar a confiar nele, né? Olha, nós temos outro texto lá em Mateus 8, né, que nos descreve uma história de pavor e fé, né? Ali diz que enquanto os discípulos lutavam contra as ondas escuras, né, eles se sentiam sozinhos, mas Jesus não estava distraído, né? Do alto do monte ele estava orando por eles, nós sabemos que ele é o nosso intercessor, está lá escrito em 1 João capítulo 1, né? Aquele que está sempre cuidando de nós em todos os momentos. Às vezes pode até existir um vácuo de silêncio, mas mesmo quando o silêncio é grande e parece que nada está acontecendo, Jesus está agindo, creia nisso, né? Está sempre agindo em nosso favor. Sabe quando você ora e parece que Deus não responde? É exatamente aí que Jesus está intercedendo, estará orando por nós, né? O silêncio de Deus ele não significa ausência, né? Mas preparação. Outra coisa, queridos, ele conhece as nossas necessidades e carências, né? No Evangelho de Marcos 6, diz ali que Jesus ele viu a dificuldade, né, com que os discípulos remavam contra aquelas ondas grandes e eram açoitados pelo vento forte, né? E uma coisa, era madrugada, era escuro, né? E os discípulos estavam exaustos, cansados. Isso é uma figura da nossa vida, né? Eles remaram por horas. Quantas vezes a gente trabalha, luta, busca, se empenha, né? E as coisas parecem que não amenizam, né? Então são uma situação que reflete muito, em paralelo, a nossa vida, né? Quando eles estavam no limite de suas forças, aí Jesus apareceu, porque ele sabe exatamente até onde nós conseguiremos ir, né? Ele nunca chega atrasado. No momento em que você pensar, não aguento mais, ele será aquela mão, né? Que a Bíblia, o profeta Isaías diz, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, né? Pelo fogo eles não te queimarão. É exatamente no momento em que nós dizemos, não aguento mais, né? É que ele se aproxima com seu poder para te socorrer. Você pode pensar assim, puxa, mas ele faz isso, deixa a gente sofrer tanto para nos salvar? Não, mas é que existe todo um empenho, né? Todo um objetivo de Deus nas lutas que passamos, né? Como eu disse, nos mostram, nos ensinam, nos balizam, né? Numa vida que de decisões, de escolhas. Um detalhe interessante nessa história é que Jesus não precisou de barco. Ele usou o problema, ele usou o ambiente, ou seja, o mar agitado, né, como caminho para chegar até ele. As ondas que ameaçavam os discípulos se tornaram, na verdade, chão para os pés do Senhor. Então, olha, meu irmão, a crise que hoje pode estar te assustando, te ameaçando, com certeza pode ser o cenário exato onde Deus vai manifestar a sua glória, né? O problema que parece que vai te afogar pode se tornar o caminho pelo qual Deus virá ao teu encontro, né? E a primeira coisa que Jesus faz é trazer a paz. A voz dele acalma a tempestade de fora e principalmente a de dentro, né? No momento em que os discípulos o colocaram para dentro do barco, o medo foi embora e eles chegaram em segurança do outro lado. Então, ter Jesus no barco, né, não significa ausência de tempestade,
mas a certeza que a companhia dele, né, em todas as situações, traz paz e traz segurança na nossa vida. Quando nós convidamos Jesus para o centro da crise, o medo vai dar lugar à paz, né? E a viagem, mesmo difícil, vai terminar em segurança. Creia nisso, né? Deus permite as tempestades não para nos destruir, não pense nunca assim, né? Mas para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos mostrar o caminho do amadurecimento, né? do crescimento. Ele quer nos mostrar que o nosso esforço tem limites, mas o poder dele não, né? Ele quer que nossa confiança saia das coisas passageiras, efêmeras, e se firme nele, na rocha eterna. Então guarde isso no teu coração. Você está no barco por ordem de Jesus. Ele parece em silêncio, mas ele vai estar sempre orando por você. Ele sabe o seu limite e age na hora certa, né? Ele tem poder total sobre o seu problema, né? A presença dele traz paz, segurança. Sua história, né, já está cheia de provas da fidelidade de Deus, né? Às vezes, só precisamos nos lembrar de onde Deus nos tirou, né, para termos a certeza de que Ele pode nos levar aonde nós precisamos chegar. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, fica com Deus, fica calmo, tranquilo, traz Jesus para o teu barco e a viagem vai ser cheia de paz. Você vai chegar do outro lado com vitória. Amém? Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, né? Inscreva-se nesse canal, toque no sininho, dá um seu like, isso é muito importante, né? Para que nós possamos continuar esse trabalho e com certeza, né, essa semana vai ser uma semana de vitória. Fica com Deus, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.